Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de matemática aqui comigo, professor Alexandre dos Santos. E o que teremos na nossa aula? A nossa aula de número 37 temos como objeto de conhecimento gráfico de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Detalhamento da nossa aula. Avaliação da adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Muito bem, vamos à nossa aula. Muito bem, falaremos sobre gráficos, né? Temos aqui, uma sala de aula, né, do CEMEAN, do Centro de Mídias e Educação do Amazonas, né? Então, nós vamos falar de o que isso tem a ver, né? O desempenho estudantil, não é isso que nos preocupa? Em uma escola, visualizar o desempenho dos alunos em diferentes disciplinas ao longo do ano pode ser fundamental para identificar, né, áreas que devemos melhorar, tá? Áreas de melhoria. Então, temos aí um gráfico, né? E nós vamos primeiro, então, para um exemplo para pensarmos nesses gráficos, tá? Então, desempenho estudantil. Olha o exemplo. No CEMEAN, né? Vamos aí, então, aqui está a nossa sala de aula, né, do CEMEAN, e vamos, então, para um exemplo sobre o desempenho estudantil. Então, no CEMEAN, que significa CEMEAN? Centro de Mídias de Educação do Amazonas. A administração está interessada em analisar o desempenho dos alunos ao longo de 3 trimestres, tá? Então, ao longo de 3 trimestres. Nós temos aí os bimestres. O que são bimestres? 2 meses, né? E os trimestres? Trimestres, 3 meses, ok? Então, o que aconteceu aqui, Para isso, nós tivemos aqui, a coleta de dados. Então, foram coletados dados sobre as notas, né? Médias de matemática e língua portuguesa, né? Aqui português, de uma amostra de alunos do primeiro ano, tá? Que hoje nós falamos aí, então, né? Primeira série do ensino médio. Muito bem. As notas foram registradas em uma escala, né? De quanto? De 0 a 10, tá? Então, aqui é o mínimo e o máximo. Sendo 0 a pior nota possível e 10 a melhor. O objetivo é visualizar o desempenho dos alunos, lógico, tá? E identificar padrões ao longo do tempo. Por que isso? Tá? Então, é importante, durante, né, todo esse percurso, tá, ter, né, essa análise. Por quê? Porque se for preciso fazer alguma intervenção, né, o que é a intervenção? Um reforço escolar, né? Os alunos, quais são os alunos? Tem um percentual muito pequeno de alunos que está indo, né, está tirando notas, né, não tão suficientes, né, não tão boas quanto nós queremos. Então, vamos analisar o que está acontecendo com esses alunos. Em determinado trimestre, todos os alunos foram com notas, né, ruins em matemática. Opa, o desempenho caiu. O que aconteceu? Se são todos os alunos, o que é a necessidade? De uma intervenção, né, e do professor analisar, porque se são todos os alunos, temos que analisar, né, ainda mais. Sempre é necessário, né, analisar as notas dos nossos alunos nesse percurso. Então, vamos analisar aqui comigo. Agora aqui, né, o que é feito? Aluno A, não é dado o nome para o nosso aluno, tá? Porque não nos interessa aqui. Notas trimestrais. Então, esse aluno A está todo aqui, colocado, né, todas as informações de língua portuguesa e de matemática dele. Então, matemática. Então, primeiro,
trimestre, segundo e terceiro trimestre. Ele tirou 7, 8 e 9. Conseguimos visualizar aqui que ele foi melhorando a nota, né? E as notas trimestrais de língua portuguesa, de português. Tirou 8, depois baixou um pouco. E depois ele subiu novamente. 8, 7 e 9. Tá? O que aconteceu? Né? Aqui, o professor, né, de língua portuguesa foi lá, deu um reforço. Né? O que aconteceu aqui? E olha só, né? A partir de um reforço, de uma intervenção, houve uma melhoria aí da nota do nosso aluno. Tá? Temos aqui o aluno B, notas trimestrais. Então, o aluno B tirou 6, 7 e 8 em matemática. Tá? O que aconteceu com esse aluno? Conseguimos visualizar também, né, que ele foi melhorando a sua nota. Em língua portuguesa, 7, olha que também aconteceu aqui, diminuiu a nota dele no segundo trimestre aqui, né? E ele já conseguiu melhorar no 8º trimestre. Então aqui o professor fez uma intervenção e ele já analisou que 2 alunos tiveram, né, uma melhoria. Tá? E aí nós estamos organizando aqui os dados, né? O aluno C, notas trimestrais de matemática, tirou 8, 9, 9. E de língua portuguesa, 9, 8 e 9. Vimos também que ele baixou, né, em língua portuguesa e no último trimestre conseguiu aqui melhorar a sua nota. O que acontece aqui? Nós temos vários dados. Eu fiz a leitura, até vou voltar aqui, ó. Né? Nós temos aqui a leitura. E olha como que estão colocados os dados aqui, né? Em forma de texto. Então, a visualização é precária, né? Muito ruim. Eu até fiz a análise ali dos alunos, mas nós temos outras maneiras, né? Em estatística nós utilizamos outras maneiras, tá? Para tratar esses dados. Então, quais são elas? Nós vamos colocar esses dados agora numa tabela e depois iremos apresentá-los também em forma de gráfico. Vamos lá. Então, temos aqui a nota do aluno A, B e C e agora todas essas informações organizadas aqui em tabela. Tá. Como que ficou essa tabela? Essa tabela, então, o que é a tabela, né? Nós podemos botar um título na tabela, né? Aqui nós já sabemos aqui, que são as notas de 3 alunos, os alunos A, B e C, nos 3 trimestres, analisados aí em língua portuguesa e matemática. A tabela ela é formada por linhas que são na horizontal, tá? E nós também temos as colunas na vertical. Tá? Muito bem. Olhando aqui, nós temos aqui, ó, as disciplinas, né? E os alunos A. Então, nós temos aqui, ó, o aluno A, aqui nós temos todos os dados do aluno. No primeiro trimestre, em língua portuguesa, no segundo, no terceiro, né? Em matemática, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Todas as notas estão aqui. Do aluno B, é só olharmos a segunda coluna. Então, nós temos aqui a segunda coluna. Nós temos as informações das notas. Primeiro trimestre de língua portuguesa, tá? Nós temos, então, 7.
o segundo, estamos olhando aqui, ó, né? Referente a segundo trimestre língua portuguesa. Então, estão vindo todas as notas de língua portuguesa, e aqui no terceiro. E depois, nós temos aqui, ó, os de matemática, né? Ó, do aluno B. Então, a tabela, né, fica uma visualização bem fácil. Ó. Sabemos aqui, olhando para a tabela, que o primeiro trimestre, quanto que o aluno B tirou em matemática no primeiro trimestre. Né? Tirou 6. Se nós fôssemos aqui, né, ó, já ficou bem mais confuso. Né? Esses dados estão, agora sim, a tabela, de cara, nós já conseguimos visualizar que ela melhora, né? Essa organização e, consequentemente, a visualização dos dados fica bem mais clara. Bem, então, completando aqui, né, nós temos a terceira coluna, o aluno C e as suas respectivas notas. Primeiro trimestre em língua portuguesa 9, segundo 8, terceiro trimestre 9. Nós temos aqui matemática 8, 9 e 9. Pronto. Já colocamos em uma tabela, tá? Cada coluna aqui, a partir da segunda, representando os alunos. Né? Então, olha aqui comigo. Ó. Então, ficou bem claro, né? A primeira, aqui a segunda coluna, né? Podemos dizer que a primeira coluna está se referindo aqui, tá? Aos componentes curriculares, língua portuguesa e matemática. Já na segunda, já começa aqui o A. O que é o A? O aluno A. E todas as suas respectivas notas. Começando com as de língua portuguesa, primeiro, segundo, terceiro trimestre aqui, né? E matemática, primeiro trimestre, segundo e terceiro trimestre. E aí, de forma bem rápida, nós conseguimos analisar uma nota em separado. Por exemplo, eu quero saber quanto que o aluno C tirou no segundo trimestre em matemática. Bem, eu já sei que as 3 primeiras linhas são língua portuguesa e depois vem matemática. No segundo, nós já sabemos que é a penúltima linha, tá? Ó, segundo trimestre de matemática. E eu sei que na última coluna eu tenho as notas, tá, do aluno C. Então, já encontramos. É muito prático, né, a tabela. E o gráfico, ele também nos dá esses dados de forma bem visível. Vamos analisar aqui. Construção do gráfico de linhas e de colunas. Então, desenhe um gráfico de linhas para representar o desempenho trimestral de cada aluno em matemática e português ao longo dos 3 trimestres. Então, vamos visualizar agora na forma de gráfico. Olha só essas linhas, né? Aqui, amarelo, azul e vermelho. Nós temos aqui, então, o A é o azul, né? Que é a nossa... O gráfico, né? Ele segue, quando nós vimos lá no plano cartesiano, né? Aquela mesma ideia de 2 eixos, onde nós temos um eixo na horizontal e um eixo na vertical. Tá? Então, aqui nós temos na horizontal, o que nós temos, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Na horizontal, nós temos os componentes. Língua português, né? Primeiro trimestre, segundo e terceiro. E matemática. Tá? Ao longo aí dos trimestres, que vai dar, né, o período do ano. E nós temos aqui na vertical
as notas. Tá? O que nós já conseguimos perceber? Que a menor nota está aqui, ó, no 6. E temos aqui a maior nota. Tá? Comparando já todos eles, né, todas as notas dos nossos alunos. O que mais conseguimos visualizar aqui? Várias coisas. Né? Olha como o gráfico é importante. Né? Nós conseguimos analisar aqui, ó, a linha amarela, ela ficou sempre por cima, né? Chegando aqui, ó, né, a linha, o azul, o aluno A e C aqui, né, azul, ó, terem as mesmas notas aqui, a mesma nota aqui, né? Mas a linha amarela, então o aluno C, né, ficou aqui com as notas mais altas. O aluno A, que é azul, vem em seguida aqui. E o aluno B, né, tem as notas aqui, ficou com as notas mais baixas. Mas isso é interessante, ó. Vimos que eles acompanharam, né? Ó, enquanto aqui começaram os alunos aqui, ó, no primeiro trimestre, né? 7, 8 e 9. No segundo, em língua portuguesa, aqui nós estamos analisando, né? Ó, sempre aqui, ó. Então, no segundo trimestre em língua portuguesa, todos eles, a gente consegue visualizar aqui o que foi acontecendo. Todos eles diminuíram as suas notas. Depois, ó, tiveram esse aumento, né? Foram aumentando aqui, ó. E assim, nós conseguimos ter essa visão de como que foi se comportando, né, as notas dos nossos alunos A, B e C durante o ano e dividido em trimestres em cada componente, língua portuguesa e matemática. E vamos também aqui para um gráfico de colunas. Desenhe um gráfico de colunas para representar o desempenho trimestral de cada aluno em matemática e português ao longo dos 3 trimestres. E também podemos colocar num gráfico de colunas. Vejam só o que aconteceu aqui. Então, nós temos nessa primeira parte aqui, ó, o primeiro trimestre em língua portuguesa do aluno A, do aluno B e do aluno C. Nós já tínhamos visto lá no de linhas, né? Ó, esse comportamento. Né? E agora aqui também em colunas há essa visão clara, né? O que aconteceu? Nós conseguimos visualizar que eles diminuíram, né? Todos eles, as notas, teve essa queda das notas de língua portuguesa no segundo trimestre. E depois, com a intervenção, né, do professor, da professora lá de língua portuguesa, todos eles aumentaram suas notas. Então, como é importante, né, esse cuidado durante, né, o ano escolar. Tá? Para que tenha as intervenções e os alunos possam, né, aí compreender melhor os conteúdos e assim, consequentemente, tirarem notas melhores. Pronto. Em matemática, também, ó, no primeiro trimestre tivemos as notas aqui, ó. Rapidamente conseguimos visualizar, né, ó, as notas do gráfico. O aluno B tirou 6, o aluno A 7 e nós tivemos o C com 8. Depois, todos eles no segundo aumentaram suas notas. E depois o C, né, continuou aqui, manteve a nota 9. Ó, e
os outros 2 alunos, A e B, também aumentaram suas notas. Tá? Muito bem. Daí nós tivemos aqui, ó, olha, a comparação de desempenho. Então, analisamos já o gráfico, né? E aí, qual aluno teve o melhor desempenho médio em matemática e em português? Tá? E aí nós já vimos isso, né? Que é o aluno C. Né? Ele teve aqui. Existe alguma correlação aparente entre o desempenho em matemática e português para esses alunos? E aí é interessante, né, que quando nós estamos falando aqui em gráficos, tabelas, dados, né, nós estamos aqui na área da matemática, que é a estatística. E aí quando nós falamos em correlação, é uma relação entre 2 grandezas, nesse caso, né, entre língua portuguesa, essas notas de matemática e língua portuguesa. Nós já sabemos que tem sim uma correlação baseada em que quanto mais você aprende a língua, é necessário, né, aqui você compreender a língua portuguesa para compreender a língua matemática. Né? Quanto mais você compreende a interpretação de textos, né, porque se utiliza, né, a matemática aqui vem com aqueles problemas, há necessidade de interpretação. Se você não sabe interpretar a língua portuguesa, há uma dificuldade enorme de você transcodificar a língua portuguesa para a linguagem matemática. Tá? Então, essa é a correlação. Por exemplo, em estatística tem lá vários dados, né, que aumento de preços e inflação, né, taxa de juros e inflação. Se você aumenta a taxa de juros, o que acontece com a inflação? A inflação diminui. Há uma correlação entre essas 2 grandezas. Tá? Então, essa é a parte da correlação. Então, nós já sabemos aqui que nós visualizamos isso, né? Quando aumentou a língua portuguesa, também conseguimos aumentar as notas de matemática. Né? Elas estão andando juntas. Então, é uma correlação positiva, estão juntas. Mas, se elas dessem juntas, também seria uma correlação estatística, né? Que também chamam de positiva, porque elas estão andando juntas. Tá? Quando uma vai para cima e outra vai para baixo, aí fala a correlação negativa. Beleza? Vamos para mais um exemplo. No nosso exemplo 2, vamos visualizar aqui uma distribuição demográfica. Em estudos demográficos, é crucial visualizar a distribuição da população por idade, gênero e localização. Em um estudo demográfico, um pesquisador usa gráfico de barras para representar a distribuição da população por idade em uma determinada região. Explique como esse tipo de visualização pode oferecer insights sobre a estrutura demográfica da população. Quais informações específicas podem ser facilmente identificadas por meio desse gráfico? Então, vamos por um exemplo. Utilize um gráfico de barras para representar a distribuição da população por idade em uma região específica. Cada barra representa uma faixa etária e a altura da barra representa a proporção ou número de indivíduos nessa faixa etária. Então, nós temos aqui um gráfico de barras. Vamos aqui, ó. Em uma cidade chamada Açucena, a administração municipal está interessada em entender a distribuição demográfica da população em diferentes faixas etárias. Para isso, eles coletaram dados populacionais de 5 bairros da cidade e desejam representar graficamente a distribuição etária de cada bairro. Vejam a coleta desses dados. Então, esses dados aqui, ó, estão em forma de texto. Ó. Dados populacionais. Tivemos aí do bairro A, de 0 a 14 anos, 5 mil. O que são, né? 5 mil pessoas, indivíduos. 15 a 29 anos, 3.500. 30 a 44 anos, 2.500. De 45 a 59 anos, 1.800. Mais de 60 anos, 1.200. Então, já tivemos todos aqui os dados do bairro A. Bairro B, nós temos aí 4.500 de 0 a 14, 3.000 de 15 a 29,
2.800 de 30 a 44, 2.000, né? 2.000 pessoas aí de 45 a 59 anos e 1.500 mais de 60 anos. No bairro C, 6.000 de 0 a 14, 4.000 de 15 a 29, 2.200 de 30 a 44 anos, 1.700 de 45 a 59 anos e mais de 60 anos, 1.000 pessoas. Bairro D, 4.000 de 0 a 14, 3.500 de 15 a 29, 2.700 de 30 a 44, 2.100 de 45 a 59, 1.300 pessoas com mais de 60 anos. E tivemos aqui o quinto bairro, foi chamado de bairro E. 0 a 14, 5.500, 3.200 de 15 a 29 anos, 2.300 pessoas de 30 a 44, 1.900 de 45 a 59, 1.100 pessoas com mais de 60 anos no bairro E. Veja aqui comigo, todas essas informações colocadas aqui, né, em forma de texto. O que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar essa apresentação. Então, nós vamos começar com a tabela. Vamos colocar agora aqui na tabela. Olha só essas informações em tabela. Pronto, né? Vejam como ficou bem melhor, né? Lembrando aqui, ó, os bairros da primeira coluna. Então, os bairros A, B, C, D e E, os 5. A segunda coluna já começam aqui as faixas etárias, né? De 0 a 14 anos, depois de 15 a 29, 30 a 44, de 45 a 59, de 60 anos ou mais, tá? Bem visível, né? Fácil de encontrar. Nós queremos, então, no bairro C, eu quero encontrar de 30 a 44 anos. Olha, o bairro C, né, tá nessa linha aqui. 30 a 44, né? Ó, nessa coluna. Então, nós sabemos aqui, ó, de forma bem prática, né, de 30 a 44 anos, no bairro C, nós temos aqui 2.200 pessoas. Então, a tabela, com certeza, fica mais fácil. Mas vamos visualizar nos gráficos também. Olha só. Gráfico de barras. Vamos representar graficamente, tá, essa situação agora. Olha no gráfico de barras. Então, cada bairro, ó, nós temos aqui, né? Lembrando, então, na vertical, nós temos aqui a quantidade, né, de pessoas, tá? 2.000, 4.000, 6.000. Tá? Vai até 6.000. E na horizontal, os nossos, tá? Os bairros aqui, A, B, C, D e E. Os bairros lá da cidade de Açucena. Conseguimos visualizar aqui, ó, de forma bem clara, né? Ó, de 0 a 14 anos, o azul, né? Olha como já ficou por cima, né? Muito bem. Tivemos aqui, ó, 60 anos ou mais, de laranja, né? Ó, o menor. Então, a visualização é muito prática, né? Quando falamos em gráficos. Aqui são gráficos de barras. Como eles estão na verticais, são gráficos de colunas, né? Nós chamamos aqui esses tipos de gráficos de barras. Também nós temos aqui, ó, o gráfico de linhas dessa situação, tá? Muito bem. Então, no gráfico de linhas aqui a gente consegue até, ó, visualizar, né, a linha aqui que está de azul, que representa o que essa linha azul? Então, nós vimos aqui, ó, que de 0 a 14 anos, em todos os bairros, é a população maior nessa faixa etária. Tá? Depois, nós tivemos aqui de vermelho, tá? Que significa de 15 a 29 anos. Então,
De forma clara, ó, nós temos aqui os gráficos nos ajudando a visualizar, né, como que estão aqui as faixas etárias da população em relação às suas faixas etárias nessa cidade de Açucena. Espero aí que vocês tenham gostado da nossa aula. Ficamos por aqui.